Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo e hoje eu vim trazer um vídeo respondendo uma pergunta que me fizeram, que eu acredito que seja muito interessante de eu passar pra vocês, pra continuar nesse caminho de como escolher onde morar, com o que você tem que se preocupar, e foi exatamente essa pergunta que me fizeram. Assim que você passou, com o que você tem que se preocupar para ir morar fora? Eu separei aqui 6 temas que são muito importantes, então assiste até o final, porque cada um deles é de suma importância para que você consiga morar harmoniosamente e que as coisas deem certo quando você sair de casa. Porque quando você sai da casa dos seus pais, você sabe que a sua vida muda completamente. E é quando você sai da casa dos seus pais que você percebe a quantidade de privilégios que você tinha por morar com eles. Sei que vocês estão gostando muito dos últimos vídeos que eu tenho postado, principalmente porque dá aquela ansiedadezinha gostosa, idealizar quando você vai realmente ir pra faculdade. Então deixem nos comentários sugestões que vocês têm para próximos vídeos, porque eu tô acatando todas, eu sempre leio o que vocês falam. Então, primeiro tópico super importante, contas. Os meus pais não têm controle algum sobre as minhas contas de Jabuticabal. Eu sou a responsável por saber quanto eu tenho que ter de dinheiro no mês, o quanto eu vou gastar com as contas fixas, né, as contas da República, e o quanto eu vou gastar com gastos extras, então mercado, transporte, viagem, né, quando eu volto pra São Paulo. Eu tenho esse controle e os meus pais não controlam nada, então isso é uma coisa que é super novidade pra mim, porque até então, sempre que eu morei com os meus pais, eles que cuidaram das contas, e agora isso é minha responsabilidade. Bom, e o que eu fiz pra conseguir ter esse controle, né, com as minhas contas? Porque, por exemplo, gastos extras. A princípio, você não sabe quanto você vai precisar pra comprar coisas à parte, né? Mas na República, quando você entra, primeiro você mora, depois você paga. Ou seja, o primeiro mês que você mora, você não paga. Você só vai pagar no mês seguinte. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma planilha com todos os gastos que eu ia tendo durante o mês. Então, no final do mês, eu sabia mais ou menos o quanto eu ia precisar de extra, além do dinheiro fixo da República. Além disso, você já vai saber quais são os custos extras e assim você vai ter uma noção de quanto você precisa pro mês. É muito importante manter essa organização, porque se você tiver aquele dinheiro contado exatamente pro quanto você vai precisar pro mês, você vai ter que saber controlar as suas despesas. Outra coisa de extrema importância, transporte. Então, o que você vai ter que saber? Você vai ter que aprender como ir de onde você morar para a faculdade, como andar dentro da faculdade, como você vai se locomover para os lugares. Você precisa conhecer aonde tá os pontos principais, por exemplo, onde tem uma farmácia, onde tem um mercado. Por exemplo, eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Eu ainda não levei ela pra lá, eu acabei ficando um mês só em Jabuticabal, né? Ainda não levei, mas eu pretendo levar agora em janeiro e fevereiro, porque eu vou passar o mês estagiando lá. Então eu pretendo levar. Eu não sou fã de andar de bicicleta, eu tenho medo de me machucar e cair. Bastante gente tem carro na faculdade, mas não é sempre que você vai conseguir carona, porque muita gente também quer carona. Então você tem que saber voltar sozinho, você tem que saber se virar sozinho. Por exemplo, pra mim que morava em São Paulo, era muito mais fácil, porque aqui a gente tem ônibus e tem metrô, então isso era muito mais fácil, né? Tem muita frequência de transporte. Eu sabia andar aqui, mas numa nova cidade você tem que aprender tudo isso. Por várias vezes eu voltava a pé da faculdade, é bastante cansativo, então é importante que você tenha essa noção de onde ficam os lugares e como você vai fazer esse transporte. Esses próximos 2 tópicos exigem muito da responsabilidade de cada um. E é muito perigoso de perder, porque quando a gente tá saindo de casa e a gente se vê com uma liberdade muito grande, é muito arriscado da gente perder um pouco da linha, né? Então os próximos 2 tópicos que eu vou falar são o quê? Horários e rotina. Bom, é importante que você consiga montar uma rotina, manter uma rotina morando em outro lugar. Não é porque você está em outro lugar que você tem que levar aquilo como se você estivesse de férias ou como se fosse acabar o mundo, então você tivesse que aproveitar tudo naquele momento. Você tem que saber que tem hora para tudo. Então, quando você precisar estudar, você tem que saber que você tem que estudar, sabe? Você tem que ter os seus horários, tem que respeitar os seus horários, montar a sua rotina para não perder a linha, não perder a mão. Eu acredito que para manter uma rotina, você tem que pensar sempre no seu propósito. Por que você saiu da casa dos seus pais? Por que você tá nesse novo lugar? Entendeu? Esse tem que ser o seu foco principal. Lógico, a gente tem que curtir todo o resto, tem, mas a gente tem que aprender a respeitar esses horários e a nossa rotina, senão a gente perde a mão mesmo. Com relação a horários, gente, é também uma questão muito de responsabilidade. Então você tem que saber a hora que você tem que acordar, a hora que você tem pra fazer suas refeições, quanto tempo você tem pra fazer cada coisa, quanto tempo você leva pra chegar até onde você precisa chegar.
quanto tempo de antecedência você tem que sair de casa. Então você tem que respeitar muito tudo isso e ter isso bem sob controle. Outra coisa que você tem que se preocupar é com comida e compras. Então vamos lá, comida. Primeiro, você tem que saber fazer alguma coisa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, tem a moça que faz a comida na República, mas no final de semana, cada um por si, cada um faz a sua. Ou seja, você tem que ter uma noção básica de cozinhar qualquer coisa para você conseguir sobreviver. Outra coisa que tem a ver com as compras. Você tem que saber o quanto você tem que comprar de cada coisa, os ingredientes que você precisa. E com relação a compras também tem que ter muito cuidado, porque principalmente com relação a isso de comer fora, eu sempre acabava optando por comer fora, comer em algum outro lugar, do que fazer comida, por preguiça ou por não saber fazer muita coisa. E isso é uma coisa ruim e você pode acabar gastando muito no seu mês, assim, daquelas contas extra, se você optar por comer muito fora, sabe? Às vezes a gente fala, é só R$20, mas R$20 todo final de semana vai começar a pesar uma hora. Tanto que a minha meta quando voltar é parar de comer fora. Lógico, sempre que você vê alguém comendo um lanche, você vai falar, eu também vou querer pedir, né? Mas tentar não se deixar levar, sabe? Pensa no dinheiro que você vai acabar poupando, né? Isso acaba sendo bem importante. Então a minha meta é reduzir os meus custos extra com relação a isso de comida, fazer a minha própria comida. Fazer nem que seja uma coisa rápida, mas não ficar sem comer também, porque eu sou bem dessas de acabar fazendo qualquer coisa e alguma coisa que não me alimente bem. E isso é errado, a gente precisa se alimentar bem, porque não vai ter lá a sua mãe pra fazer comida pra você, então você tem que comer direito, você tem que se dar conta de que ninguém vai fazer por você, então você tem que fazer por você. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixem mais sugestões de vídeo, de coisas que vocês querem ver por aqui, e é isso.